Sábado da terceira semana do tempo comum. O evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 4, de 35 a 41. O Senhor esteja convosco. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: "Vamos para a outra margem." Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: "Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas?" Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: "Silêncio, cala-te." O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: "Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé?" Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: "Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem?" Palavra da salvação. Amado irmão, amada irmã, a paz esteja com você que nos acompanha pelo canal oficial da Obra de Maria no YouTube, no WhatsApp e no Instagram. Hoje, sábado da terceira semana do tempo comum. Hoje somos convidados a refletir sobre o grande dom da fé. Certa vez, os discípulos perguntaram a Jesus: "Por que não podemos nós expulsar esse demônio?" Jesus respondeu-lhes: "Por causa de vossa falta de fé. Em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível." Mateus capítulo 17, versículos 19 e 20. No evangelho de hoje, Jesus pergunta a seus discípulos: "Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé?" A fé é o oxigênio da vida espiritual, cujos benefícios se refletem no nosso dia a dia. Uma pessoa que não tem fé vive na escuridão. A fé ilumina a nossa razão, dando sentido a tudo o que fazemos. Devemos recordar que é pela sua infinita generosidade e vontade de nos ajudar que Deus exige o ato de fé no seu maravilhoso poder. A fé não funciona como mágica. Deus não quer apenas que digamos "eu creio". Ele não precisa disso. Ter fé significa estabelecer com Deus uma relação de amor e de obediência. A carta aos Hebreus, neste capítulo, apresenta uma espécie de refrão, do qual aqui se traz apenas o exemplo de Abraão e Sara. Pela fé nós sabemos, pela fé Abel, pela fé Enoque, pela fé Abraão, pela fé Sara, pela fé Isaac, pela fé, sempre pela fé. Temos o exemplo de Abraão, que partiu sem saber para onde ia, que viveu como estrangeiro na terra prometida, que posto à prova ofereceu seu único filho e o recebeu de volta, e isso foi como um símbolo, diz a carta aos Hebreus. E temos o exemplo de Sara, que se tornou mãe quando a idade não lhe permitiria mais, porque considerou fiel aquele que lhe havia prometido. No evangelho de hoje, os apóstolos são chamados à fé em meio à tempestade. Jesus os repreende:
Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Se Jesus está presente, por que temer? Nos dias de sábado, a igreja faz memória de Maria, a Virgem fiel, a quem eu gosto de chamar Mãe da Fé. No Antigo Testamento, Abraão é considerado o pai da fé. No Novo, é Maria, a mãe da fé. Na visitação, Isabel disse: bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Lucas capítulo 1, versículo 45. Maria acreditou em um momento de escuridão na Anunciação e acreditou em uma condição ainda mais sombria no Calvário. Uniu-se à oferta de seu filho, doando assim com ele a nova vida à humanidade. Amado irmão, amada irmã, a fé à qual Jesus se refere ao dizer aos discípulos: ainda não tendes fé, é aquela que nos permite abandonar-nos em seu amor fiel. Jesus prometeu estar sempre presente entre nós, e se ele prometeu, então ele está. Não há razão para temer se Jesus está conosco, e ele sempre está. Os discípulos ainda tinham um longo caminho a percorrer. Mais tarde, porém, todos eles provaram possuir a verdadeira fé, vivendo em obediência a Jesus até o sacrifício da própria vida. Devemos nos sentir tocados ao ouvir as palavras de Jesus. Por acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam por ele dia e noite? Porventura tardará em socorrê-los? Digo-vos que em breve lhes fará justiça. Mas quando vier o Filho do Homem, acaso encontrará fé sobre a terra? Lucas capítulo 18, versículos 7 e 8. Nossa fé precisa crescer a cada dia. Como Abraão e Maria, também nós devemos demonstrar nossa fé em Jesus, confiando nele em todas as circunstâncias, especialmente nas dificuldades. Manifestamos nossa fé por meio da oração, da obediência à palavra de Deus, do amor ao próximo e da perseverança na esperança, mesmo quando não vemos respostas imediatas. A fé verdadeira se expressa na confiança, na entrega e na vivência do Evangelho no dia a dia. Deus age sempre de maneira muito discreta no dia a dia da vida. E é a fé a lâmpada que nos permite enxergar, mesmo nas coisas mais simples ou que não compreendemos, sua ação e sua vontade. Peçamos a Nossa Senhora que nos ilumine sempre nas sombras da vida cotidiana, que ela, peregrina na fé, como nós nesta terra, nos obtenha essa luz. Amém. Rezemos com o salmo de hoje. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. Fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, como falara pela boca de seus santos, os profetas, desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim, mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança e o juramento a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, libertos do inimigo, a ele nós sirvamos sem temor, em santidade e justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Maria, Mãe da Fé, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.